Bom, pessoal, na última aula nós falamos da importância de ter uma pergunta de pesquisa. Hoje nós vamos abordar como transformar a dúvida numa pergunta de pesquisa e como que essa pergunta de pesquisa pode ser transformada em linguagem de estatística. Então, essa pergunta pode ser uma pergunta descritiva ou explicativa. Perguntas descritivas respondem o quê? Ela vai medir a exposição e o desfecho com medidas de prevalência e incidência. Explicativa responde mais como. Tenta buscar associações entre exposição e desfecho, tentando encontrar a possibilidade de termos fatores de risco ou fatores de proteção. Vamos começar a ver exemplos de dúvidas, como que a gente pode estruturar essas dúvidas em perguntas e traduzir isso para o statiquês. Então, houve um aumento de 530% nos casos de intoxicação por melatonina em crianças nos últimos 10 anos. Esse é um dado realmente verdadeiro. E uma das coisas que foi levantada no artigo foi essa dúvida. Será que a formulação de melatonina tem a quantidade descrita no rótulo? Porque pode ser que essas crianças estejam se intoxicando porque o rótulo diz que tem X e a quantidade de melatonina é Y maior do que X. Então, traduzindo essa dúvida para uma pergunta de pesquisa, será que a formulação de melatonina tem a quantidade descrita no rótulo? Traduzindo isso para o statiquês, existe diferença entre a média amostral e a média esperada? O que seria, nesse caso, a média amostral? A quantidade de miligramas, a concentração do líquido encontrado em cada uma das análises que a gente for fazer. E a média esperada é o que está escrito no rótulo. Esse comprimido contém 2 miligramas, esse líquido contém 0,21 miligramas por ml. Homens têm Covid mais grave que mulheres? Vejam que essa é uma pergunta, uma dúvida, mas ainda não é uma pergunta de pesquisa. Eu preciso detalhar um pouco mais isso. Como que eu vou transformar isso numa pergunta de pesquisa? Homens com Covid têm função pulmonar diferente da função pulmonar de mulheres? Eu posso refinar isso ainda mais. Eu posso perguntar se o VF1 dos homens é diferente do VF1 das mulheres. Traduzindo isso para o statiquês, existe efeito de uma variável categórica, no caso sexo, feminino, masculino, sobre uma variável contínua, o VF1. O estado nutricional interfere na resposta vacinal? Só uma dúvida, mas ainda não é uma pergunta de pesquisa. Como que eu refino isso mais? O que eu vou avaliar como estado nutricional? Eu posso classificar essa pessoa em desnutrido, eutrófico, obesidade. Então, o estado nutricional interfere na quantidade de anticorpos após uma vacina contra a influenza. Então, eu estou definindo como que eu vou avaliar esse estado nutricional, vai ser de uma forma categórica. Como que eu vou avaliar a resposta vacinal, quantidade de anticorpos, e qual vacina eu estou falando. Traduzindo isso para o statiquês, existe efeito de uma variável categórica, estado nutricional, com 3 possibilidades, né, com mais de 2 níveis, sobre uma variável contínua, titulação de anticorpos contra a influenza. E o tipo de vacina e o grau de imunossupressão. Será que eles interferem na resposta vacinal? De novo, isso está muito amplo, eu preciso detalhar um pouco mais para ter uma pergunta de pesquisa. Então, em pacientes com artrite reumatoide, definir melhor a minha população. A resposta de títulos de anticorpos, como que eu vou medir a minha resposta vacinal? Contra a influenza, decidir qual que é a minha vacina. Tem influência do tipo de vacina recebido, se foi uma vacina tríplice ou tetravalente, e do grau de imunossupressão, se esse paciente ele é imunodeprimido ou não, traduzindo para o
Estatiquez. Existe o efeito de mais de uma variável categórica, nesse caso, tipo de vacina e grau de imunossupressão, sobre uma variável contínua, títulos de anticorpos? O tipo de vacina e o grau de imunossupressão interferem na resposta vacinal em pacientes com títulos mais altos de fator reumatoide? Como que eu vou refinar melhor a minha pergunta? Parecida com a anterior. Em pacientes com artrite reumatoide, a resposta de títulos de anticorpos contra a influenza tem influência do tipo de vacina recebido e do grau de imunossupressão controlado pelo nível de fator reumatoide? Será que aqueles que têm nível de fator reumatoide menor têm um comportamento diferente daqueles que têm um nível de fator reumatoide maior? Traduzindo para o estatiquez. Existe efeito de mais de uma variável categórica, tipo de vacina e grau de imunossupressão, controlado por uma variável contínua, minha variável de controle é o meu fator reumatoide, sobre uma variável contínua, meu título de anticorpo? Pacientes com lúpus têm mais equimose? Como que eu posso refinar a minha pergunta? Existe a associação entre lúpus eritematoso sistêmico e equimose? Pensando que eu vou medir isso em ter lúpus, não ter lúpus, ter equimose, não ter equimose. Traduzindo isso para o estatiquez, existe associação entre variáveis categóricas? A cor da pele do indivíduo está associada aos motivos de morte? Esse é um artigo também bem bacana aí da Revista de Saúde Pública de 2004. A pergunta é, existe um perfil de causas de morte? E perfil aqui, o que vai ser esse perfil? Vai ser a associação de diferentes variáveis. E por que eu coloquei as variáveis aqui entre aspas? Porque essas variáveis podem ser coisas que eu vou medir diretamente, e aí eu vou ter uma variável, ou coisas que eu vou medir indiretamente, e aí vai ser um fator. Mas para ficar mais fácil, eu vou chamar tudo isso de variável. Traduzindo para o estatiquez. Existe associação entre variáveis categóricas? E aí eu vou escolher quais são essas variáveis baseadas no modelo teórico. E vão ficar na minha equação aquelas que forem positivas segundo as regras pré-estabelecidas por mim, encontradas nesse teste estatístico. Quais perguntas de um questionário são mais importantes de serem mantidas? Então, por exemplo, eu quero saber qualidade de vida em pacientes com Covid longa e doença reumatológica. Hoje pode ser que esse questionário já exista, mas lá no auge da pandemia, poderia ser que não. Então, como que eu vou estruturar esse questionário? Primeiro, traduzindo isso para o estatiquez. Qual o fator latente resultante do agrupamento de variáveis? E aqui as variáveis estão novamente entre aspas, porque pode ser uma variável ou um fator. E aí, esses fatores latentes calculados, eles vão permitir que eu escolha quais são as perguntas mais importantes e também a formar domínios dentro do questionário. Alguns questionários têm todas as perguntas juntas. Outros questionários, eles têm domínios. Isso, ele vai ser determinado através dessa análise de fator latente. Se tudo está muito etéreo para você, fique tranquilo. Eu só estou traduzindo perguntas para uma pergunta de pesquisa e daí para o estatiquez. Depois a gente vai ver os exemplos com mais calma. O IMC está relacionado a uma citocina qualquer inflamatória, por isso eu chamei de inflamocina? Então, em pacientes com psoríase, a inflamocina está relacionada ao IMC? Traduzindo para o estatiquez, existe relação entre duas variáveis contínuas? Então, eu vou avaliar tanto o meu IMC quanto a inflamocina de forma contínua. O que faz com que pacientes com esclerodermia respondam menos à vacina contra a Covid? Traduzindo, os fatores preditores, quais são eles, dos níveis de anticorpos contra a Covid em pacientes com esclerodermia?
Traduzindo para o statiquês, quais os preditores de uma variável contínua? A minha variável a ser predita é contínua, níveis de anticorpos, e as minhas variáveis candidatas podem ser contínuas ou categóricas. E se ao invés de eu analisar títulos de anticorpos, eu coloque como respondeu à vacina, não respondeu à vacina? Eu já uso um ponto de corte para esses anticorpos. A minha pergunta seria: quais os fatores preditores dos níveis de responder ou não, sim ou não, à vacina contra a Covid em pacientes com esclerodermia? Traduzindo para o statiquês, quais os preditores de uma variável categórica? Novamente, as minhas variáveis candidatas podem ser contínuas ou categóricas. Então, o caminho da pergunta, ele vai começar com a área de interesse, você vai determinar o assunto. O finger, você vai determinar a viabilidade. O picot, você vai determinar os elementos que vão fazer parte da sua pergunta. A partir daí, você vai traduzir a sua dúvida para uma pergunta de pesquisa. A pergunta de pesquisa é transformada em uma pergunta estatística e a pergunta estatística já vai te ajudar demais a escolher o teste estatístico e é o que a gente vai ver na próxima aula.